Observe essa situação. Se você já passou por isso, talvez esse vídeo seja exatamente para você. Você está bem e de repente acontece alguma coisa simples. Acontece uma acontece uma conversa, uma mensagem, uma situação pequena. E dessa forma quase automática, você sente algo muito forte. Ansiedade, irritação, tristeza, medo. E você mesmo se pergunta: por que eu estou sentindo isso desse jeito, dessa forma? Então, se você já viveu isso, eu quero que você saiba de uma coisa. Isso é muito mais comum do que parece. Muita gente sente isso. Muita gente, muita gente vive isso. Porém, pouca gente entende o real motivo. E quando a pessoa não entende, ela começa a se culpar, começa a pensar que é fraca, exagerada, sensível demais. Mas nem sempre é isso que acontece. Hoje eu quero te explicar algo que muda completamente a forma como você se entende. O que são registros emocionais? Isso mesmo. Registros emocionais são marcas internas, são experiências que ficaram gravadas, não só como memória, mas como sensação, como emoção, como reação. Compreendem? E esses registros, eles podem continuar ativos dentro de você mesmo quando você já seguiu a vida, entende? É como uma cicatriz. A pele fecha, o tempo passa, mas aquela marca continua ali. E dependendo do lugar, dependendo do toque, ela ainda pode doer, e doer muito. Com registros emocionais acontece algo muito parecido. A história passou, mas o registro pode continuar reagindo. E o mais curioso é que muitas vezes a pessoa nem lembra exatamente do que aconteceu. Ela só sente, e sente forte. Isso porque o cérebro, ele não registra apenas fatos. Ele registra o significado emocional daquela experiência. Ele registra se naquele momento você se sentiu ameaçado, rejeitado, humilhado ou abandonado, inseguro, desamparado. E se aquilo foi intenso, o cérebro ele cria uma espécie de alerta interno. Isso. Esse alerta interno ele tem uma função de proteger. E aqui entra algo muito importante. O cérebro, ele não está preocupado em te fazer feliz. Ele está preocupado em te manter seguro, entendem? E é por isso ele prefere exagerar na proteção do que ocorre, do que corre risco para você. É como um guarda que viveu um assalto uma vez
Mesmo que o bairro fique seguro depois, né, desse assalto, ele continua desconfiado, continua atento, continua esperando que algo ruim aconteça. Não porque ele quer viver assim, mas porque ele aprendeu que precisa se proteger, entende? E o sistema emocional ele funciona assim, simples assim. Ele aprende e depois ele repete, repetição. E aí você entende por que algumas pessoas elas vivem com ansiedade constante. Porque algumas pessoas elas se irritam facilmente. Porque algumas pessoas não conseguem confiar. Porque algumas pessoas elas meio que precisam controlar tudo. Não é apenas a personalidade, pode ser registro emocional. E esse registro ele pode ser ativo ou ativado por pequenas coisas. Por exemplo, uma frase, um olhar, um tom de voz, uma ausência, uma demora na resposta. Coisas que racionalmente não deveriam ter tanto impacto, mas têm. São chamados de gatilhos emocionais. É como um botão sensível. Se você aperta de leve, ele já dispara. O botão, ele não ficou sensível porque você é fraco. Ele ficou sensível porque já foi pressionado demais no passado, compreende? E quando esse botão é acionado, a reação vem antes da razão, vem antes da consciência. E aqui está um ponto muito importante. Prestem atenção. Muitas pessoas elas tentam mudar o comportamento, meio que sem entender que o comportamento é apenas a consequência. A raiz está no registro. Na TRG, na terapia de reprocessamento generativo, nós trabalhamos justamente com isso, justamente nesse ponto, com o acesso e a reorganização desses registros. Não para apagar o passado, mas para atualizar esse software, esse sistema emocional. Porque muitas vezes o cérebro ele continua reagindo como se você ainda estivesse naquela fase, estivesse congelado naquela fase, como se você ainda estivesse indefeso, como se você ainda estivesse sem recursos. Mas hoje você não é mais aquela pessoa. Hoje você tem mais maturidade, mais capacidade, mais compreensão. Só que o registro ainda não foi atualizado. O software ainda não foi atualizado. Essa analogia é como se o cérebro estivesse usando um mapa antigo, sabe? Um mapa de uma cidade que mudou. Daí você olha e tenta seguir, mas as ruas já não são as mesmas. Então você se perde. E quando o registro emocional ele é antigo, ele faz você reagir no presente com estratégias lá do passado.
e isso gera sofrimento. É por isso que muita gente vive assim. Assim como vive querendo mudar, mas repetindo, querendo se libertar, mas travando, querendo avançar, mas carregando um peso interno. Agora, quando você entende isso, algo muda, muda dentro de você. Você para de se culpar e começa a se observar. E essa é uma das maiores transformações. Quando a pessoa para de brigar consigo mesma e começa a se compreender. Porque o registro emocional não é uma não é uma sentença. Ele pode ser reorganizado. Quando ele é reorganizado, a intensidade diminui. E quando a intensidade diminui, você ganha espaço. Exatamente. Você ganha espaço para pensar, espaço para escolher, espaço para responder. Isso muda a sua vida, isso te liberta, porque você deixa de ser refém das reações automáticas. Compreendem? Isso é muito importante, pessoal. Então, se você sente coisas fortes, sem entender exatamente por quê, se você se percebe reagindo de maneira automática, saiba que você não está sozinho, não está mesmo. Muita gente vive isso, muita gente mesmo. Isso pode ser um registro emocional ativo. No próximo vídeo dessa série, nós vamos falar sobre um tema muito importante e muito comum, chamado ansiedade. E como ela muitas vezes está ligada ao controle e ao medo antigo, você vai gostar. Pessoal, se esse conteúdo fez sentido para você, continue acompanhando o nosso canal. Mais uma vez, se quiser conversar comigo, acesse o meu site terapeutawellington.com. Lá você clica no botão de WhatsApp e me envia uma mensagem. Quero uma sessão gratuita. Será um prazer falar com você e te explicar de forma detalhada como tudo isso funciona. Até o próximo vídeo. Beijo no coração de todos.